E o Milan aumentou sua oferta para levar o volante André do Corinthians. Você vai lembrar que algumas semanas atrás, o Timão chegou a aceitar uma proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus para a transferência do atleta no meio do ano. Na última hora, o presidente Osmar Stabile recuou e desistiu do acordo. Milan chegou a cogitar a FIFA para exigir que o negócio fosse adiante. O clube italiano recuou e vai apresentar nessa semana uma nova proposta de 22 milhões de euros, sendo 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Um baita acréscimo em relação à primeira proposta, o que mostra que o Stabile acertou lá atrás ao rejeitar a oferta. A gente está falando em 108 milhões de reais fixos, mais 24 milhões de reais em bônus, atrelados à performance do jogador no futebol italiano. Vale a lembrança de que essa grana é apenas pela parte do Corinthians, que é de 70% dos direitos econômicos. O André e o Diogo Silva, seu representante, abriram mão dos 30%. E diante desse cenário, com tais cifras, é grande a chance de o negócio sair, com a lembrança de que, porque a janela de transferências na Itália já está fechada, o André ficaria pelo menos até após a Copa do Mundo. Só para completar, Corinthians que precisa desesperadamente da venda de atletas, situação financeira é tida como caótica. Quero encerrar este blend de informações falando que o Real Madrid está sondando as joias do Corinthians, tá certo? Tanto o Bidon como o André, somente os dois, né, na verdade, mas já é bastante coisa, né? Eles estão de olho e por isso que o Corinthians não deve, tá, aceitar uma proposta do Milan dessa, por exemplo, de 18 milhões de euros, sabendo que no meio do ano pode pintar clube grande por aí. A gente sabe que o Benfica está de olho no André, que o Atlético de Madrid está de olho no André, e o que me passaram que depois que, né, explodiu a notícia de que o Atlético de Madrid foi para cima, né, do André, intermediários aí que tem mais contato de intimidade, né, com o Real Madrid e gostam de fazer os negócios aqui no Brasil, já despertaram também o interesse e mandaram avisar o Corinthians que o Real também tem interesse, tá, nas joias do Corinthians e envolve o André, tá certo? O Bidon, claro, né, sempre está na pauta, enfim, mas essa informação vem mais pelo staff do jogador. Mas em relação ao Corinthians, o Corinthians não confirma nenhuma proposta do Real Madrid, tá? Pelo André, nem pelo Bidon, não há proposta, não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que eles estão de olho, tá? O Real Madrid colocou, né, o André e o Bidon no radar e principalmente o André, depois, né, do interesse do Atlético de Madrid, o Real, né, também colocou o jogador no radar. Então, por isso, gente, que o Corinthians não pode vender agora por 18 milhões de euros, por exemplo, o André para o Milan. Talvez o Real Madrid nem faça a proposta, o Atlético de Madrid nem faça, enfim. Mas o Corinthians tem que esperar o meio do ano e ver realmente o que vai acontecer. O Benfica costuma pagar bem, pagou 30 milhões de euros pelo Richard Rios. Então o Corinthians tem que esperar, para mim, no mínimo, 30 milhões de euros no André. O Bidon, eu acho que hoje, né, até pelo futebol que ele tem apresentado, tem menos mercado, mas só no meio do ano a gente vai saber. Mas eu queria passar isso para vocês que, né, o Real colocou esses dois jogadores do Corinthians no radar e principalmente o André, tá certo? O que você acha? Qual deve ser a postura do Corinthians em relação ao mercado com esses jogadores? Comenta aqui embaixo. Imagine se vende bem os dois, né? E ajudar muito o Corinthians no meio do ano. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Bora lá, novidades sobre a negociação entre Corinthians e Milan pelo André. O Milan fez uma nova proposta informal, não chegou a ser formal, ou seja, não foi oficializada no papel, mas o Milan já passou para o Corinthians na semana passada, verbalmente, aquilo que pretende agora pagar pelo André. Inicialmente, a negociação no mês passado ficou na casa dos 17 milhões de euros, 15 mais 2, e o Corinthians inicialmente aceitou, mas depois o presidente Osmar Stabile, enfim, recusou por muita pressão política, pressão também nas redes sociais dos torcedores. O Milan reavaliou a negociação e fez uma nova oferta, uma segunda oferta, essa oferta agora na casa dos 22 milhões de euros, valor global, 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando então os tais 22 milhões de euros, que na cotação atual dá mais ou menos 133 milhões de reais, isso por 70%
dos direitos econômicos do André, que pertencem ao Corinthians. O André tem direito aos outros 30, mas ele continua abrindo mão, caso essa negociação com o Milan vá para frente. Então as conversas continuam nos bastidores, mas por enquanto, e aí também é um complemento que o André Hernan trouxe, uma apuração minha com ele no começo do dia de hoje, o Corinthians é em banho-maria, está marinando essa proposta, essa negociação, porque não tem pressa para responder. O Milan sim, tem um pouco mais de urgência, mas não houve ainda nenhuma negativa e nenhuma uma afirmativa em relação a essa proposta. Ela continua na mesa, ela continua nos bastidores do Corinthians, o Corinthians não responde, o Milan aguarda essa oferta, mas é isso, as negociações continuam, o Milan continua interessado, subiu a proposta e um ponto extra. O empresário do André, ou um dos empresários, mas enfim, o principal empresário do André, esteve na Europa nos últimos dias para não só ouvir essa nova proposta do Milan, mas também para buscar novos interessados. Porque o Corinthians, enfim, a relação com o Milan não é a melhor de todas, então sempre existe essa possibilidade de o Milan ver recusada essa nova proposta. Então o Corinthians, mas especialmente os empresários do André, ou o empresário do André, continua buscando mais interessados caso essa proposta agora de 22 milhões de euros não tenha efeito positivo do lado do Milan. Bom, a gente tem destacado e o Marcelo Paz conversou com a gente aqui já e já deixou muito claro também em entrevistas coletivas que o Corinthians tem uma necessidade de negociar jogadores. Aliás, todos os grandes clubes do país têm, mas o Paz, ele destacou que é também uma condição para o Corinthians tentar equilibrar as contas. E aí chega essa proposta, então, que pode bater os 20 milhões, Felipe. 22 milhões, eu acho. 22, 18 mais 22, 4. 18 mais 4. Cara, é que assim, quando você pensa que o Corinthians precisa fazer uma grande venda, no meio do ano a gente estava falando desse mercado, a janela de transferência europeia que é mais forte. Me dá um receio do Corinthians começar a vender seus principais ativos. Por quê? O Bidon já tem seus 21, 22 anos. É uma idade que o futebol europeu já começa a olhar de uma maneira diferente. E você pode ver o preço cair. O André ainda é jovem, mais jovem, né? Tem 19 anos. Só que você não pode vender todos esses caras, senão você enfraquece o elenco. Acho que um desses caras vai ter que ser vendido, né, para equilibrar o caixa e tudo mais. Até vou falar uma questão, porque o Arthur Cabral não foi contratado pelo Corinthians, mas você não pode vender os seus principais ativos. E eu acho que nesse caso, o Corinthians fez bem. Quando a gente trouxe com exclusividade a informação dos 17 milhões de euros, 15 mais 2 fixos, o Corinthians viu internamente, depois da repercussão negativa, que a venda seria ruim. Agora tem que tomar uma certa cautela para não vender errado de novo. Quanto que era antes, Felipe? 15 milhões de euros, né, Bruno Andrade? Mais 2 em bônus. 15 mais 2, totalizando os 17. Também é importante frisar aqui que o Corinthians avalia isso pela parte que tem direito, né? O Corinthians tem 70% dos direitos, o André tem 30%. Por esses 70%, o Corinthians meio que coloca nos bastidores ali, enfim, conversando com eventuais interessados, a fasquia dos 25 milhões de euros. Ou seja, por 25 milhões de euros, o Corinthians hoje topa negociar o André e, claro, abrir mão dele somente no meio do ano, porque a janela de transferências internacionais continua fechada. Então, a antiga proposta, 15 mais 2, 17. A atual proposta, 18 mais 4, sendo então, totalizando 22 milhões de euros. Fica 3 milhões de euros abaixo dos 25, mas sempre considerando que os 4 milhões de euros são por bônus, né? Ninguém garante de forma concreta que o André vai conseguir atingir esses 4. Então, no geral, é uma proposta de 18. Até porque não tem aqui acesso aos objetivos, se são objetivos individuais, se são coletivos, se são mais fáceis, se são mais difíceis. Aliás, esse é o desafio para as próximas horas, tentar pormenorizar esses valores no caso, valores variáveis, né? Como nós falamos aqui na Europa. Mas é o Milan que continua muito interessado na contratação do André. O André continua interessado em ser negociado no meio do ano, mas também deixando claro para todo mundo, o André já avisou ao Osmar Stabile, ao Marcelo Paz, que não vai forçar qualquer saída. Ele vai preferir esperar um acordo entre todas as partes para depois avançar com a sua ideia. Tem duas perguntas aqui que eu achei interessantes. Uma é do Rafael, falando que o Milan não entraria na FIFA, falando que já estava tudo certo, que já tinha uma carta de intenções ali assinada. Lembra dessa história? Lembro, acho que foi nós mesmos que trouxemos essa história aqui. Hein, Bruno? Foi história nossa.
foi história nossa. Assim, conversando com as pessoas que estão ligadas a essa negociação, isso de entrar na FIFA, acionar a FIFA, não está 100% descartado, mas é uma ideia que foi colocada um pouco de lado, até pela questão de tentar manter a melhor relação possível. O Milan prefere tentar na base do subir a oferta, colocar mais dinheiro em cima da mesa do que propriamente acionar a FIFA, porque depois é um negócio que pode demorar muito tempo, né? A FIFA não é tão celery, ela não vai resolver isso da noite para o dia. Então é um pouco mais delicado, mas essa possibilidade de FIFA continua no ar, mas ela é hoje vista como irrisória perto de uma conversa mais frontal entre os clubes. E o Luiz Henrique tá falando aqui, ó, que o Bidon vale mais, vale uns 25, 30 milhões. O Bidon vale mais? É que o Bidon, como falou o Felipe, ele é um pouco mais velho, mas ele ainda tem uma idade boa para ser negociado. É porque, assim, quando a gente fala de vale mais... Com 21, 22, ele já perde valor no mercado? Não é que perde valor no mercado. Quando o futebol europeu olha para o mercado da América do Sul, quando eles pegam essas joias, né, 17, 18, 19 anos, quando você passa de uma certa idade, você desvaloriza porque ele fica mais velho. Sim. É o caso do Alan do Palmeiras, por exemplo. Eu acho que se ele tivesse 18, 19 jogando com a bola que ele está jogando hoje em dia, talvez ele valesse bem mais do que o Palmeiras está pedindo. Então é esse caso. Só que o André, cara, a gente tá falando de um cara que agora é o melhor jogador do Corinthians, talvez. Mas é melhor, mais que o Bidon, será? Porque o Bidon praticamente decidiu títulos já pro Corinthians. Mas o Vicari, conversando, mas aí não com pessoas que estão participando da negociação, né? Conversando aqui com scouts do futebol europeu, mas isso quando o Milan fez a primeira proposta e muita gente falou, mas espera lá, o André vale mais que o Bidon vale mais do que o André. Aquilo que eu ouvi, o Felipe tem razão, sim, mas é um ponto, a idade. Mas o que pesa mais na valorização do André para o Breno Bidon são as características e o perfil. O perfil do André, a parte física, a polivalência, enfim, o chegar, defender, atacar e tudo mais, o perfil do André casa mais com o futebol europeu do que propriamente o perfil do Bidon. E a gente pode depois discutir quem é mais jogador, quem joga mais, quem tem mais potencial, mas aquilo que a Europa enxerga para esses dois jogadores, o André está à frente do Bidon. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.